gados da guerra. Essas imagens, profundamente chocantes, são absurdas e absolutamente incompatíveis com a inimaginável grandeza do Criador. Alguns questionamentos. Na sua concepção sobre Deus, acha que ele poderia agir assim, de forma tão cruel, tão perversa, mandando matar tudo, até as crianças, e depois castigar com a morte Saul e toda a sua família e ainda o próprio povo de Israel pelo fato dele ter deixado vivos alguns animais? Acredita que o Criador poderia ser tão perverso e sanguinário como é mostrado no Antigo Testamento, em dezenas de passagens? Acha que Deus, a perfeita justiça e fonte do amor universal, poderia ter rompantes de ira ou furor? O escritor e estudioso da Bíblia, Jaime Andrade, no livro Espiritismo e as Igrejas Reformadas, conta mais de 60 excessos de cólera atribuídos a Jeová, entre os livros Êxodo e 2 Reis. Pelas citações feitas até agora, que representam apenas uma pequena parcela das incongruências e absurdos encontrados no Antigo Testamento com relação a Deus, ou Jeová, podemos levantar algumas hipóteses. Talvez Moisés e alguns dos seus sucessores, visando infundir respeito naquele povo rude e orgulhoso, tenham atribuído a Deus todos aqueles rompantes de ira, ameaças e ordens cruéis de que o Antigo Testamento está repleto, assim como de tantas outras leis e orientações, como as dos holocaustos, oferendas etc. Conforme Jaime Andrade, e como já foi dito em capítulo anterior, tudo indica que os seres espirituais responsáveis pela evolução do povo israelita se fizessem representar por Jeová, um espírito mais ou menos identificado com a índole guerreira da raça, porque é de se supor que cada homem e cada povo tem um guia espiritual compatível com seu próprio grau evolutivo. Como se vê, é fácil concluir que a imagem que as religiões fazem sobre Deus é absolutamente incompatível com sua inimaginável grandeza. Podemos então entender que, para os judeus, o Antigo Testamento deve ser um livro sagrado, por conter toda a sua história e as bases de sua vida religiosa. Mas para os demais, nesta época e com outras bases culturais, guiar-se por ele reflete estagnação evolutiva. Não acha, caro leitor, que já está na hora de começarmos a perceber Deus por enfoques mais próximos da realidade? Ocorre, porém, que uma percepção mais verdadeira sobre ele e as leis que regem a vida muda muitos paradigmas. Por isso, a maioria prefere continuar na mesmice, temendo e tentando bajulá-lo, quando não, ludibriá-lo. Pergunta: onde então está a verdade religiosa? Resp. A verdade plena, absoluta, está com Deus. As religiões possuem apenas parcelas ou fatias dessa verdade, por isso, elas são diferentes umas das outras. Também é por isso que tantas pessoas se convertem a determinada religião, mas acabam passando para outra e mais outra, até encontrar aquela que se ajuste melhor à sua própria faixa evolutiva, ao seu psiquismo. Essa é a procura da verdade. O ser humano, obedecendo ao impulso interior da evolução, procura Deus. E, de acordo com a sua estrutura psíquica, ele o encontra na religião cujas ideias se casam com sua própria natureza, com seu grau evolutivo, com sua maneira de ver, pensar e sentir, ou então, com sua preguiça evolutiva, seu comodismo, ou seus interesses. Muitos, no entanto, não conseguindo conciliar com a razão o que lhes foi ensinado sobre Deus, acabam se tornando ateus. Mas a verdadeira religião certamente ainda vai existir na Terra quando o ser humano deixar de querer ser o dono da verdade, quando desistir de usar a religião para atender a seus interesses e passar a ocupar-se em desenvolver a fraternidade, os bons sentimentos, a conduta honesta e nobre, sem orgulho, sem vaidades, sem ganância e sem ódios. Será a religiosidade vibrando no íntimo do ser. Todas as outras são apenas formas ou fórmulas criadas para ajudar o ser humano a um dia chegar à verdadeira religião, aquela que Jesus apresentou quando disse:
Ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Mas, tendo em vista nossa pouca evolução espiritual, parece-nos impossível amar Deus, já que não conseguimos visualizá-lo em nossa imaginação, pois qualquer forma que lhe queiramos dar o estaremos diminuindo em sua grandeza. Mas, quando abrimos a janela pela manhã e deparamos com o sol maravilhoso a se refletir na neve com centenas de pontinhos brilhantes como pequeninos diamantes a nos saudarem, ou quando seus raios acariciam suavemente as folhas das árvores ou as pétalas das flores que vão despertando com sua luz e calor. Nesses sentimentos maravilhosos que nos enchem a alma estamos amando Deus. Quando nossa alma se enche de piedade pelo sofrimento alheio, quando abraçamos um filho ou algum ente querido, ponto e vírgula, quando ouvimos uma bela música ou palavras que nos enlevam o espírito, e sempre que uma emoção nobre ou de caráter superior nos afaga a alma, nessas emoções estamos amando Deus. Esse é algo que está totalmente fora e muito além de qualquer possibilidade de o pensarmos. Mas podemos senti-lo, e assim amá-lo. Capítulo 24. Doenças. Muitos acreditam que as doenças são castigos de Deus. Mas ele não é carrasco, é justo e sábio. É assim como um pai que educa seus filhos com amor, ensinando-os a se conduzirem pelas leis da fraternidade e do respeito, porque essa é a receita para os seres humanos poderem conviver bem uns com os outros e poderem ser felizes. Devemos procurar as causas profundas das enfermidades em outras fontes, e elas, certamente, estão em nós mesmos. Explica o espírito Miramés que os maus pensamentos são como um lixo que, por lei, deve ficar com quem o produziu. Todos nós produzimos, em maiores ou menores proporções, esse lixo mental e emocional, poluente da alma, através dos pensamentos, sentimentos e atitudes antifraternos, depressivos ou viciosos. E é a nossa própria natureza que se encarrega de expulsar parte desse lixo para que não nos sufoque, e essa carga mórbida, ao ser drenada para o corpo carnal, pode materializar-se nele em forma de doenças, ou de predisposições para determinadas enfermidades. Pergunta: se assim, por qual razão não adoecem tantos seres perversos, imorais, gananciosos, antifraternos e assemelhados, que ombreiam conosco no cotidiano? Resp. Quanto mais atrasado o ser, mais grosseiro e denso é seu corpo espiritual. Por isso ele pode conviver bem com o próprio lixo. Mas, conforme vai evoluindo espiritualmente, através das reencarnações bem aproveitadas, também mais delicado e sensível vai ficando esse corpo e, com isso, maior e mais premente também se torna a necessidade dessas drenagens. Pergunta: por que pessoas de excelente nível evolutivo, que certamente não geram esse lixo mental, também adoecem? Resp. Muitas enfermidades são geradas pelo lixo mental produzido em passadas encarnações, cuja toxicidade aderida ao corpo espiritual precisa ser drenada para que o ser possa alçar-se a níveis mais elevados. Há também os casos em que espíritos que já alcançaram bom nível evolutivo, ao programarem sua futura encarnação, incluem em seu projeto alguma enfermidade ou limitação, geralmente por orientação de espíritos superiores. Isto, visando evitar maiores quedas espirituais, em sua futura jornada. Observação: espíritos com maiores méritos adquiridos durante anos de atividades nas colônias espirituais, adquirem o direito de participar do planejamento de sua futura encarnação. A nós, aqui reencarnados, parece impossível que alguém programe sofrimentos para si mesmo. Ocorre que, na dimensão espiritual onde temos uma visão muito mais abrangente sobre as nossas próprias necessidades de evolução, preferimos enfrentar uma vida de lutas e dores, do que cair nos mesmos erros do passado. A evolução é o que há de mais importante para os espíritos mais esclarecidos, e sabemos o quanto as facilidades da vida podem induzir alguém a quedas espirituais. Por exemplo, uma mulher muito bela que tem usado sua beleza para destruir lares,
ao conscientizar-se do mal que fez, e ao programar sua reencarnação, poderá solicitar uma aparência feia ou um defeito físico, que ajudará a livrar-se de novas tentações. Há casos em que a administração superior determina uma enfermidade, um acidente ou outro transtorno, visando desviar alguém do caminho que iria levá-lo a maiores quedas. Isto ocorre por misericórdia divina e quando para tanto há merecimento, ou ainda, por solicitação de algum espírito com suficientes méritos para endossar seu pedido. Existem também doenças kármicas, como problemas na visão, na audição, na fala, no coração ou qualquer outro órgão, como resultado de ações praticadas em vidas passadas. Por exemplo, quando alguém mata uma pessoa com um tiro ou facada no coração, essa culpa, vibrando em sua consciência profunda, repercute em seu corpo espiritual gerando uma área de fragilidade no órgão que lesou no outro, no caso, o coração, e ao reencarnar, essa zona de fragilidade se manifesta no corpo carnal, já que este é construído mediante o molde do espiritual. Há também os casos de suicídios, em que alguém danifica um órgão de seu corpo físico, gerando fragilidade na sua contraparte espiritual. Então, ao reencarnar, essa contraparte, ou seja o corpo espiritual, também irá repercutir o problema no novo corpo em formação. Sem falar também na ação do pensamento sobre o corpo, que a própria física quântica vem estudando. Como se vê, as causas profundas das enfermidades são muito variadas, mas estão em nós mesmos, tanto em nosso passado quanto no presente. Pergunta: se as causas das enfermidades estão em nossas atitudes e ações, qual é então o papel dos micróbios, dos vírus e da hereditariedade? Resp. Acontece que através da nossa vivência, das ações e omissões, dos danos e fragilidades causados em nosso corpo espiritual, tanto na vida atual, quanto nas anteriores, criamos em nós mesmos campos favoráveis ao desenvolvimento dos vírus e micro-organismos que geram doenças, além de desequilíbrios outros. Tanto é verdade que inúmeras pessoas infectadas com determinados vírus ou bactérias, não contraem tais doenças. Assim, com a ajuda de Deus e da nossa vontade, podemos gerar condições reais de cura e ficar imunes às enfermidades, ao menos nas futuras encarnações. E isto se consegue através da reforma moral, da mudança de conduta e de atitudes, e ainda, do desenvolvimento de nossos potenciais interiores. Mas esse é um trabalho difícil e demorado. A natureza não dá saltos. Se durante milênios fomos construindo o que somos hoje, não será de um momento para outro que vamos conseguir modificar toda essa estrutura. Mas se não começarmos, nunca chegaremos lá. Nos momentos de dor, ou quando a doença castiga nosso corpo, costumamos agarrar-nos em Deus ou em quaisquer outros seres superiores, implorando cessar do sofrimento, e dizemos: tenho fé em Deus, que Ele vai me curar. Mas se a cura não acontece, a fé se abala, porque colocamos a cura como condição para nossa fé. Nesses casos, todavia, em vez das lamentações e atitudes negativas, é muito importante buscarmos elevar nossa frequência vibratória, na busca de energias superiores que possam eliminar ao menos parte das cargas tóxicas do nosso corpo espiritual, e ajudar a promover a cura, isto, se nosso programa reencarnatório permitir. Essa elevação conseguimos através da prece, dos sentimentos e atitudes de amor, de confiança, otimismo e alegria, buscando sempre desenvolver os valores nobres da alma. As enfermidades, na verdade, representam uma das maiores forças para a nossa evolução. É como se o combalimento do corpo fizesse crescer a luz interior, ou o medo da morte nos aproximasse mais de Deus. Não nos apercebemos de que a doença muitas vezes é o próprio remédio amargo que nos cura o espírito imortal através do sofrimento experimentado pelo corpo físico. Quanto à hereditariedade, a programação feita para o futuro corpo do reencarnante inclui a escolha dos seus futuros pais,
E os benfeitores espirituais têm a capacidade de orientar o espermatozoide adequado para cada fecundação, e o fazem. Assim, cada qual herdará aquilo que estiver programado para si. Nos casos em que os reencarnantes não trazem compromissos de resgates nem possuem maiores cabedais evolutivos, seus retornos à matéria ocorrem de forma quase automática, sem grandes preparos ou maiores cuidados. Pergunta: que acontece nos casos de curas consideradas milagrosas? Resp. Não existem milagres, mas sim mecanismos naturais, ou manipulação de energias, quando as condições são favoráveis. Na maioria dos milagres em que ocorrem curas, estas são momentâneas, com efeitos de curta duração. São produzidas pela dinamização das energias profundas de alguém, quando é levado a um estado de superexcitação através de vigorosa atuação, altamente indutora, do milagreiro. É fácil observar como a maioria dessas curas ocorre num verdadeiro palco onde a fé é o ingrediente para a dramatização. Mas passados aqueles momentos, geralmente tudo volta ao que era antes. É claro que há casos de curas definitivas, quando a fé é profunda e verdadeira e quando há merecimento. Os fazedores de milagres são pessoas que possuem grande poder de indução, uma vontade firme e o pensamento dominador. Com esses recursos, em alguns casos, eles conseguem levar os que neles creem a dinamizar de tal forma a seus próprios potenciais, sua fé, a ponto de gerar transformações orgânicas e outras ocorrências que são vistas como milagres. Nos cultos ou missas de cura e pedidos de ajuda divina própria, a vibração do ambiente, poderosamente voltada para esse fim, é um veículo que favorece essa potencialização das energias, podendo produzir acontecimentos incomuns. Pergunta: o que acontece nos exorcismos ou expulsão de demônios, quando são bem-sucedidos? Resp. Nesses casos é bem provável que o espírito obsessor ache mais prudente afastar-se daquela confusão. O que chamam demônios, diabo, etc., são espíritos que se deixaram decair espiritualmente. Nos casos de obsessão, geralmente são inimigos de vidas passadas. Também há situações em que as pessoas obsidiadas são tão maltratadas pelas que as exorcizam, ou lhes expulsam demônios, com tais repercussões em seus obsessores, que estes acabam perdendo momentaneamente a sintonia com elas, afastando-se. Igualmente há situações em que os espíritos obsessores ficam tão impressionados com toda aquela teatralidade, aquelas ordens imperiosas que lhes são dadas em nome de Deus, que acabam realmente afastando-se de suas vítimas. Mas esse tipo de atuação não é saudável porque a pessoa obsidiada, depois de curada, volta à sua vidinha de antes, sem ter aproveitado o episódio como alavanca para sua evolução. E o espírito obsessor vai continuar à espreita, aguardando nova oportunidade para recomeçar a perseguição com mais segurança. Nos centros espíritas, nas atividades de desobsessão, o dirigente conversa amorosamente com o espírito perseguidor através de um médium, procurando mostrar-lhe seus enganos e levá-lo a abandonar a perseguição. Isso é realizado num ambiente de oração, onde os presentes envolvem o espírito obsessor em poderosas vibrações de paz e de amor. Paralelamente, a pessoa obsidiada é convidada a participar de reuniões de estudos do Evangelho, onde é também esclarecida e incentivada as necessárias mudanças em sua vivência, para consolidar a sua cura da obsessão. Pergunta: que são formas pensamento? Resp. São formas energéticas criadas pelos nossos pensamentos, e quando continuamos alimentando-as com pensamentos da mesma natureza, elas criam uma espécie de vida, grudam em nós e ficam nos influenciando. André Luiz e vários outros espíritos têm falado sobre elas. Esse tema também é bem conhecido pelos estudiosos do esoterismo, de antigas fraternidades iniciáticas etc., e hoje também está no foco da própria ciência, embora com outros nomes e entendimentos. Uma pessoa que vive preocupada com a própria saúde, por exemplo,
Afligindo-se por qualquer pequeno distúrbio, seus pensamentos criam em torno de si, ou agarradas a si, formas energéticas de enfermidades, e esse círculo vicioso de forças mentais acaba criando condições enfermiças em seu organismo físico, podendo adoecê-lo de verdade. Outro exemplo, ao nutrirmos pensamentos de que não somos capazes, estamos criando formas pensamento desse mesmo teor que nos envolvem e, conectados à nossa mente, geram pensamentos e sentimentos de incapacidade. Isso acontece com todo tipo de pensamentos. Quando são de ódio, e ciúme, medo, etc. Criam formas pensamentos similares, que, num círculo vicioso, passam a nos influenciar. Mas quando nutrimos pensamentos positivos, de coragem, de força interior, de serenidade, de confiança em Deus e na vida, as formas pensamento que nos envolvem são positivas, nos dando força, coragem, serenidade, confiança, etc. Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita, chamava essas formas de criações fluídicas do pensamento, dizendo que era através delas que os espíritos apareciam aos médiuns videntes com roupas, sapatos, cigarros e apetrechos em geral, formados pela vontade consciente ou inconsciente deles, espíritos, de se mostrarem assim alguém. Observação: a matéria das dimensões espirituais mais próximas da Terra é mais grosseira e plástica, portanto, maleável pela força mental dos espíritos. Mas não são apenas nossos próprios pensamentos que geram essas criações. Elas podem proceder de pessoas e espíritos que nos odeiam e nos desejam o mal. Os trabalhos de magia negra também são feitos utilizando, inclusive, esses recursos. Pergunta: mas então, somos verdadeiros joguetes nas mãos dos outros? Podemos estar, sem nem mesmo saber o porquê, na mira do mal? Resp. Os pensamentos negativos externos, ou seja, energias mentais não geradas por nós, só nos alcançam se lhes dermos acesso pelas vias da sintonia. Pensamentos de ódio, por exemplo, só nos atingem quando odiamos, e assim por diante. Por isso é tão importante procurar seguir os ensinamentos do Mestre sobre a necessidade de perdoar os inimigos, e até mesmo amá-los, porque essa é a nossa única defesa. Não perdoando, mas odiando o inimigo, mesmo se ele morrer, não ficaremos livres dele. Ao contrário, é como espírito que terá mais meios de se vingar de nós. Mas quando em nós não há ódio nem rancor, mas sim amor, estamos protegidos contra tais ataques, a não ser em situações de cobranças kármicas, que nos deixam vulneráveis enquanto não nos reajustamos com a grande lei. E para quem deseja eliminar as formas pensamento negativas que criou e que o estejam prejudicando, só há uma forma: modificar o teor do próprio pensamento, ficando atento ao que pensa e não se permitindo ativar tais pensamentos. Sempre que algum deles surgir na mente, expulsá-lo imediatamente, e substituí-lo por pensamentos opostos, orar pedindo ajuda a Deus e aos espíritos superiores que nos assistem sempre. Eles não carregam nossa cruz, mas ensinam como podemos carregá-la mais facilmente, torná-la mais leve e até mesmo nos livrar dela. Entretanto, não será de um momento para outro que vamos conseguir resultados definitivos. Para isso é necessário esforço, perseverança e constância. O que pode ajudar grandemente é procurar criar formas pensamento de alegria, amor e confiança no poder superior que nos conduz, renovando esses pensamentos e sentimentos sempre que lembrar, e procurando lembrar sempre, até transformá-los em vivência, em atitude. Podemos também criar formas pensamento benéficas, protetoras, de saúde, otimismo, etc., para alguém que desejamos ajudar. Para isso, basta pensarmos nessa pessoa, o mais constantemente possível, enviando-lhe o tipo de vibrações que desejarmos. A fé, a oração e a confiança em Deus, na vida e em nós mesmos, são os melhores sustentáculos que podemos ter em nossa jornada terrena. Capítulo 25.
Aborto. Fazer aborto gera responsabilidade com a lei maior, porque nesse ato mata-se o corpo de alguém, ainda em formação, frustrando sua programação evolutiva. Muitos espíritos de abortados traziam grandiosos compromissos com a coletividade ou com aqueles que deveriam ser seus pais. Além disso, provoca terríveis sofrimentos ao feto, cujo corpinho é impiedosamente destruído, gerando karma negativo aos que o praticam. Certamente a ignorância da mulher que pratica um aborto, sem saber que a vida de um ser já está presente no embrião desde os primeiros dias, é uma atenuante da culpa, porque esta existe na proporção direta do conhecimento do erro que se está cometendo. A responsabilidade é proporcional ao nível de conhecimento e informação sobre o assunto, atenuando ou não a culpa. O aborto, hoje, é largamente praticado na Terra e, em muitos países, com respaldo da lei. Justificam esse ato, dizendo que a mulher tem o direito de decidir sobre o próprio corpo, mas acontece que o embrião e depois feto não faz parte do corpo dela, é um outro ser, um outro corpo em princípio de formação desde o momento em que o espermatozoide penetra no óvulo. Entretanto, inúmeras mulheres que o fazem, não têm plena consciência do seu real significado. Entendem que em seu ventre se encontra em crescimento apenas um punhado de tecidos que vai se transformar num bebê que não está em sua programação de vida, ou a quem teriam grandes dificuldades para criar. Não entendem que ali está, desde as primeiras horas da gravidez, um espírito em processo reencarnatório que está ingressando no mundo material através, exatamente, daquele punhadinho de tecidos. Não sabem também que esse minúsculo ser com poucos dias ou semanas de vida já tem percepções, sensações e emoções, que fica inquieto quando a mãe está nervosa e dorme quando ela descansa, quando se aborrece chupa o dedinho ou então fica dando voltas. É um comecinho de gente que precisa de muito amor, desde o início. É verdade que muitas mulheres, e também homens, conhecem perfeitamente todos esses e outros detalhes, mas certamente muitos não, da mesma forma como ignoram a terrível crueldade que representa o aborto. O filme Grito Silencioso é apresentado pelo Dr. Bernard M. Nathanson, famoso médico ex-abortista norte-americano. Nesse filme ele mostra, mediante uma ecografia realizada na mãe, durante o aborto, o que sucede com o bebê, e como este já reflete as características humanas, sente medo, sente dor e tem apego à vida. O filme começa mostrando o bebê antes da operação abortiva. Neste caso verídico, o bebê estava com 12 semanas, ou seja, 3 meses de vida. Ele tinha movimentos calmos, se mexia lentamente, colocava de vez em quando o polegar na boca. Parecia bem à vontade no ambiente tranquilo, na segurança do útero materno. Quando o abortista introduz o primeiro instrumento procurando romper a bolsa amniótica, a criança perde seu estado de tranquilidade. Os aparelhos registram o aceleramento das suas batidas cardíacas e, em movimentos nervosos e perfeitamente conscientes, o pequeno ser muda de lugar, desviando-se do instrumento cirúrgico. A bolsa é rompida e é introduzido um outro aparelho, espécie de aspirador. Neste estágio, nenhum instrumento tocou ainda o bebê, no entanto, ele pressente que algo anormal e terrível está para acontecer porque, agora, muda de lugar num ritmo enlouquecido para o lado e para cima, em busca de segurança, no desejo de fugir ao aparelho e livrar-se de sua ação. Quando o instrumento de aspiração está quase para tocá-lo, a criança encolhe todo o corpinho e sua boca se abre desmesuradamente, como se quisesse gritar. É um grito de desespero e de horror, mas silencioso. Ninguém escuta. O instrumento de aspiração alcança seus pezinhos e os arranca, mas a criança ainda está viva. Ela se debate, mas seus pedaços vão sendo destroçados, puxados, arrancados, sugados em grande velocidade. Em menos de 1 minuto resta apenas a cabeça, que não passa pelo aparelho.
Um outro instrumento parecido a uma pinça gigante é introduzido. A cabecinha é presa, triturada, transformada em pedaços e também retirada. São os últimos resquícios daquele que, pouco antes era um ser humano tranquilo. E depois amedrontado, horrorizado, e que mesmo em desigualdade de condições fez o impossível para não morrer, e no último momento, abriu a boca ao máximo, num grito, com o objetivo talvez, de pedir auxílio. A quem? Qualquer pessoa que assista ao filme O Grito Silencioso dificilmente terá coragem de fazer ou ser conivente com o aborto. Na verdade, isto é tão horrível que a maior parte da humanidade prefere continuar ignorando. Mas as pessoas que já se envolveram com esse tipo de ocorrência e tomam conhecimento da gravidade desse ato, podem atenuar essa culpa de várias maneiras, lutando contra o aborto, adotando algum bebê sem lar, ou praticando o amor fraterno em outras modalidades, ou seja, praticar alguma ação benfeitora da maneira como puder. Também é importante pensar no espírito que foi abortado, pedir-lhe mentalmente perdão e orar por ele pedindo a Deus para que o ampare e conduza, e que ele possa encontrar paz e novos caminhos. No caso desse espírito já lhe ter perdoado e seguido seu caminho, essas preces não se perderão porque a sua energia, sua luz pode ser direcionada a outros espíritos na mesma situação. Aqui lembrar também que o aborto muitas vezes gera graves perseguições pelo espírito reencarnante à mulher que lhe abriu as fontes da vida, e depois destruiu seu corpinho em formação. Milhares de casos de obsessão têm suas raízes nas perseguições dos espíritos de abortados. Nesses casos torna-se mais premente ainda buscar esse contato mental com ele, para pedir-lhe perdão, e também a oração, conforme foi dito acima. Pergunta: e nos casos de gravidez por estupro? Resp. Cada caso é um caso à parte, mas pode-se ter certeza de que, tanto a vítima de estupro, quanto o espírito que busca reencarnar naquela situação, estão envolvidos nesse resgate tão doloroso. É cruel sabermos de uma jovem, às vezes ainda criança, que sofreu uma violência dessa natureza, e mais cruel ainda quando resulta em gravidez. Mas se ela aceitar aquela gravidez e se esforçar por amar o filho gerado nessas condições, estará se ressarcindo de alguma dívida pesada adquirida em alguma encarnação anterior e se reajustando perante a grande lei. Quando conhecemos alguém que acreditamos ser inocente, ou que sabemos ser uma boa pessoa, sempre achamos que ela não merece algum sofrimento que lhe ocorra, mas todos nós, sem exceção, já tivemos encarnações que nos envergonhariam e nos afligiriam se nos lembrássemos delas, e as ações negativas que cometemos então, ficam em nossa consciência profunda nos atormentando, até que nós mesmos resolvamos resgatá-las, e nesses resgates sempre há um maior ou menor grau de sofrimento envolvido. Assim, não é Deus uma vida que nos está castigando, somos nós mesmos que buscamos a reparação dos nossos malfeitos, para podermos continuar nossa ascensão evolutiva, livres desses pesos. Em qualquer situação de resgate, vivenciarmos o amor ao próximo, posto em ação, sempre ajuda a tornar a cruz menos pesada. A esperança é boa para a saúde, o bem-estar físico e mental. É também fator de prosperidade porque gera em torno de quem a cultiva um campo magnético positivo, que atrai pessoas e situações também positivas. Seja o que for, deixe sempre a esperança ocupar espaços dentro de você. Capítulo 26. Suicídio. Se as pessoas soubessem quanto o suicídio faz sofrer quem o pratica, certamente iriam preferir enfrentar quaisquer problemas e situações difíceis aqui na Terra, porque seus sofrimentos, depois que deixam o corpo físico, são dos mais dolorosos. Isto acontece porque as energias físicas armazenadas em seu corpo espiritual, em quantidade suficiente para nutrir-lhe o corpo carnal pelo tempo que foi estabelecido em seu programa reencarnatório, não lhe permitem adaptar-se à dimensão espiritual, que é composta de energias mais sutis. Então,
Quando não há atenuantes que lhe possibilitem o auxílio dos espíritos benfeitores, ele pode continuar sentindo os estragos que fez em seu corpo físico, que também lhe danificaram o corpo espiritual, isso, até completar o tempo que deveria permanecer reencarnado e poder liberar-se dessas energias, podendo então ser socorrido. Assim, não é Deus quem as está castigando. Seus sofrimentos não têm caráter punitivo, são consequência. Quem se mata está negando a benção da reencarnação que recebeu, a oportunidade de refazer seus caminhos e reajustar-se perante a grande lei. Mas é preciso observar também que nos casos de suicídio as situações variam muito. Há pessoas que cometem esse ato desesperado, empurrados pela depressão, outras por doenças que sabem sem cura em razão das quais deverão vir a sofrer muito. Outras ainda, por motivos como um amor não correspondido, e até mesmo a simples vontade de se vingar. Mas, pode-se até dizer que em todos há influência de espíritos negativos, que conseguem manipular ou reforçar-lhes as ideias e a vontade, mas sempre o suicídio representa sofrimentos a quem o pratica, refletindo-se geralmente em suas futuras encarnações. Em muitos casos e conforme as atenuantes, os espíritos benfeitores são autorizados a retirar, ao menos parte do fluido vital de seus corpos espirituais, dando-lhes assim alívio para poderem receber o devido tratamento. Os danos que alguém provoca em seu corpo carnal pelo ato suicida repercutem em seu corpo espiritual, podendo nele provocar grandes estragos. Nesses casos, a solução será uma nova reencarnação a fim de que possa assim, nesse novo corpo em formação, refazer os tecidos de seu corpo espiritual que tenham sido danificados. Pelo que os espíritos narram, às vezes, quando os estragos são muito grandes, são necessárias 2 ou mais novas reencarnações, ou tentativas de reencarnação, até que o corpo espiritual se recupere completamente. É também por isso que nascem tantas crianças com problemas mentais, na fala, no coração, ou quaisquer outros órgãos. Assim, quando é detectado que um feto é hidrocéfalo, ou tem outro qualquer problema físico, abortá-lo e matar alguém que se encontra em difícil recuperação, é tirar-lhe uma oportunidade de recomeçar, em busca de cura para o corpo e para a alma. Durante 18 anos, quando no Brasil, atuei como médium de incorporação em sessões de atendimento a espíritos sofredores e obsessores, sentindo e percebendo com toda a intensidade seus sofrimentos, seus dramas, seus ódios e desesperos. E sentia também como a ajuda do grupo ia aliviando seus sofrimentos. Nos casos de perseguições espirituais acompanhava o desenrolar da conversa que o doutrinador desenvolvia junto a esses espíritos, sempre com muito amor e assessorado pelos benfeitores espirituais, e como iam conseguindo levar os obsessores a abandonarem suas vítimas. Esses eram momentos tão emocionantes, até divinos, que por eles vale a pena suportar todas as aflições das quais o médium se torna parceiro durante esse tipo de comunicações. Sentir a dor superlativa de alguém, sua total falta de esperança e como pouco a pouco o alívio chegava pelas mãos dos benfeitores espirituais junto com as preces e vibrações amorosas dos presentes aos trabalhos é, como disse, simplesmente divino. Quanto aos espíritos vingativos, era maravilhoso sentir as mudanças em seus sentimentos quando eram envolvidos nas vibrações de amor dos presentes e ao ouvirem os esclarecimentos e o convite do doutrinador para mudarem de vida. Quando fui residir em Fortaleza comecei a participar de trabalhos dessa natureza, num grupo onde não conhecia ninguém. Certa feita, logo depois da leitura do Evangelho e quando as luzes foram diminuídas, comecei a sentir um sofrimento atroz e percebi que os espíritos responsáveis pelos trabalhos da noite traziam para junto de mim o espírito de um suicida. Era como se ambos naquele momento estivéssemos no meu corpo. Era uma angústia sem fim. Não conseguia falar pois sentia a garganta ferida como se estivesse em fogo, a respiração difícil, quase impossível,
E o enorme esforço que eu fazia para inspirar o ar só conseguia aumentar a dor. Percebia vagamente que algumas mãos se aproximavam da minha, nossa cabeça, da garganta e do peito e, pouco a pouco, pude começar a sentir um pouco de alívio. Finalmente, notei que retiravam meu hospede e pude respirar livremente. Também toda aquela angústia e dores foram embora. Na sessão da semana seguinte trouxeram de novo o mesmo espírito que se mostrava mais aliviado, e no decorrer do atendimento passou a respirar quase normalmente, e também os demais sofrimentos haviam diminuído bastante. Entendi que ele seria levado para alguma instituição na dimensão espiritual, para a continuação do tratamento. Ao término da sessão, um médium de excelentes faculdades como vidência e outras, explicou que aquele suicida era um médico, doutor, que fora muito conhecido na cidade. Tinha sido seu amigo, mas há uns 15 anos se matara ingerindo veneno, por causa de um amor não correspondido. Explicou que só então, esgotadas as energias físicas de seu corpo espiritual, ele pode ser socorrido. Pergunta: por que há tantos suicídios no mundo moderno? Resp. Esse é um assunto complexo, porque as causas são muito variadas, mas podemos citar algumas. A. Esfriamento da fé, pois quando esta é verdadeira, é sempre um sustentáculo nos momentos difíceis, no vazio de uma vida solitária, etc. B. Ausência de perspectivas. C. Significativo aumento de casos de depressão. D. Nos últimos anos, ou décadas, as pessoas vêm absorvendo essa cultura do viemos à Terra para sermos felizes, para nos darmos bem. Então, buscar a felicidade, ou correr atrás de se dar bem, passou a ser a meta de grande parcela da humanidade, e quando a pessoa percebe que não consegue alcançar tais metas, ou quando perde as que possuía, também perde seu chão, caindo no vazio, numa vida sem atrativos porque não estava preparada para encarar o sofrimento, as perdas, como coisas normais. E como também não conhece os mecanismos da reencarnação e as leis de causa e efeito, sente-se injustiçada. Um psiquismo nessas condições tem a tendência de permanecer num círculo vicioso, sentindo-se vítima da vida, piorando com isso a própria situação, podendo acabar por partir para ações que acredita terminarem com sua dor. Então essa visão do oba-oba, da felicidade como direito, principalmente entre os jovens, ao acharem que uma vida sem graça ou com lutas e sofrimentos não vale a pena, está levando tantos a desistirem dela. E, a mídia também, muitas vezes, dissemina ideias de negação da vida, como por exemplo com o seriado da Netflix, 13 Reasons Why, em 2017. De acordo com um estudo dos Institutos Nacionais da Saúde, NITUSA, a taxa de suicídios de jovens norte-americanos aumentou em quase um terço no mês seguinte à estreia desse seriado. A Netflix já havia sido advertida diversas vezes que mostrar com detalhes um caso de suicídio e, pior ainda, dando as razões que o justificariam, contrariava todas as recomendações de como abordar o tema na mídia. Mais um exemplo de como a busca do lucro a qualquer custo e a desconsideração do impacto das ações podem custar muitas vidas. O ideal é mostrar exemplos de resiliência, pessoas que passaram por problemas, pensaram em suicídio, mas conseguiram superar e até crescer na adversidade. Existe um mito de que pessoas que falam em suicídio só o fazem para chamar a atenção e não pretendem, de fato, terminar com suas vidas. Mas os especialistas advertem para esse tipo de situação, afirmando que falar sobre isso pode ser um pedido de ajuda. Então, se você ouvir um parente ou amigo falando algo do tipo, preste atenção. Atenção também com frases como, não aguento mais, eu queria sumir e eu quero é morrer. Pergunta, o que acontece com quem morre antes da velhice, por exemplo de acidente, com o corpo espiritual ainda repleto de energias? Resp. Nesses casos os espíritos benfeitores cuidam de dispersar essas energias,
o que normalmente não ocorre no caso dos suicidas, já que deliberadamente negaram a si mesmos a conclusão de seu programa reencarnatório. É de se lamentar profundamente o que tantas pessoas e tantas religiões se põem em guerra contra o espiritismo, portador de informações tão valiosas e maravilhosas, que seriam tábuas de salvação para tantas e tantas pessoas. Nota: incorporação ocorre quando o corpo espiritual do médium se afasta do físico, permitindo ao espírito comunicante justapor-se a ele, e utilizar alguns dos seus recursos físicos, tais como a fala, a gesticulação, etc. Nesses momentos geralmente o médium vivencia o que se passa com o espírito, sentindo suas dores, seus estados de espírito e muitas vezes tendo percepções mais amplas sobre ele, sua vida, as causas de seu sofrimento, etc. Capítulo 27. O que vai acontecer com a Terra? Problemas climáticos, agora a pandemia do coronavírus, problemas com a economia mundial e outros eventos vêm espalhando sombras, incertezas e aflições nos corações humanos e suscitando questões, tais como: o que vai acontecer com a humanidade? Qual será o futuro da Terra? O que dizem as profecias? Dissemos no capítulo 06 que estamos vivendo um momento de transição da humanidade para um modelo melhor, ou seja, que estamos transitando da categoria de mundo de provas e expiações para a de regeneração. Não é difícil perceber que estamos vivendo o final de uma civilização decadente, mas também já é possível vislumbrar que estamos ensaiando os primeiros passos sobre a ponte que nos levará a uma nova época. Mas essa transição, a passagem por essa ponte, não é, nem será fácil, já que requer mudanças profundas no psiquismo e na vivência das pessoas, posto que esse trabalho de renovação da humanidade não vai ocorrer por efeito de milagres, mas pelos esforços dos próprios seres humanos. É fácil constatar que, apesar de todos os grandes avanços em todos os setores do conhecimento, principalmente nas ciências humanas que deveriam tornar o ser humano mais humanizado, o mal vem crescendo gradativamente sobre a Terra. As próprias profecias, provenientes das mais diversas fontes e nas mais diversas épocas, indicam esse crescimento para este período, podendo-se começar a percebê-lo mais ou menos a partir dos anos 1960. Quem viveu naquela época testemunhou tudo isso, a começar por mudanças em valores como respeito, pelas leis, pela vida, pelo outro, a responsabilidade, a ética, etc. No início dos anos 50, no livro Mensagens do Astral, o espírito Ramatiz fala sobre a reencarnação de espíritos trevosos a partir da metade daquele século, cuja presença e atuação fomentariam a degeneração da moral e dos costumes na Terra. E ele dá detalhes impossíveis de terem sido normalmente previstos naquela época, pois fala até mesmo da profunda mudança que haveria na música, que seria muito barulhenta em ritmos alucinadores, das artes, apresentarem formas antiestéticas, da profunda degradação moral, da corrupção sem limites, etc. Hoje o mal está cada vez mais presente, na violência, na injustiça, na ambição desenfreada, nas lutas pelo poder, na sexolatria, na corrupção, nos vícios, etc. O uso de drogas, esse dragão monstruoso que anula os valores nas mentes de seus usuários, cresce assustadoramente. Em diversos países vemos jovens, até mesmo adolescentes, matarem os próprios pais, irmãos, avós, colegas, professores, com a maior tranquilidade, como se estivessem brincando ou tomando um picolé. Em vários países, até mesmo em meios profissionais como na medicina, vamos encontrar muitos viciados, pondo em risco seus próprios pacientes. E a pedofilia? Só mesmo uma alma profundamente degenerada, pervertida, satanizada, pode ter prazer em semelhante aberração, fazer sexo com uma criança. E hoje é comum o próprio pai estuprar a filha. E em muitos casos a criança estuprada é ainda um bebê. Ninguém pode negar que há milhares de monstros humanos,
vivendo entre nós. E há ainda as devoções e cultos satânicos, pessoas invocando os poderes das trevas e comprazendo-se nesse conúbio. A preferência estética também está satanizada. Isto se vê em filmes, em figuras de jogos eletrônicos, em tatuagens, em desenhos em camisetas, revistas em quadrinhos, em pichações, e até mesmo em artes plásticas em toda parte. Pergunta: o que vem provocando essas mudanças? Resposta: as causas são várias, mas a principal certamente é aquela da reencarnação em massa de espíritos atrasados e degenerados que, desde meados do século XX, tiveram permissão para saírem de seus ambientes no submundo espiritual para reencarnarem, e ao fazê-lo, trouxeram consigo outros espíritos trevosos, seus comparsas, e todas essas presenças entre nós têm conseguido efeitos tão danosos. Isto foi visto também por João, no Apocalipse, capítulo 20, quando diz que Satanás foi lançado no abismo e amarrado por 1000 anos e depois solto por um pouco de tempo, quando seduziria todas as nações da terra. Muitas outras profecias indicam o mesmo, e muitos acreditam que seja o fim dos tempos, mas pelo que dizem os espíritos, trata-se do fim dos tempos do mal, e os agentes do mal no submundo espiritual também sabem disso e multiplicam esforços para vencer essa batalha, como se isto fosse possível. Daí a razão do recrudescimento do mal na Terra. Pergunta: e qual foi a finalidade disso tudo? Resposta: quem elucidou essa questão muito bem foi Jesus, na parábola em que narra que um inimigo semeou joio no trigal de um fazendeiro. Seus empregados perguntaram-lhe se queria que arrancassem o joio, mas o patrão disse que não, que aguardassem as plantas crescerem e produzirem espigas para só então arrancarem os pés de joio. Isto porque, só pelas espigas era possível identificar a diferença entre o joio e o trigo. Assim também, para que a seleção dos que deverão ser degradados para algum mundo primitivo possa ser justa, tinha-se que lhes dar uma última oportunidade de se regenerarem, e ao mesmo tempo testar a firmeza dos valores, ou das aquisições espirituais daqueles que deverão permanecer na Terra, ajudando a reconstruí-la em mundo de paz, onde reine a justiça, o amor e o bem, em todas as suas expressões. Pergunta: acredita mesmo que a humanidade poderá mudar para melhor? Resposta: sim. Certamente não assim num estalar de dedos, mas conforme os espíritos vêm informando desde a metade do século XX, todos os que não quiserem acompanhar essa evolução, persistindo no mal, serão exilados para algum mundo primitivo, isto, depois da morte de seus corpos físicos, incluindo-se nesse exílio os espíritos que habitam as regiões inferiores e aqueles que pululam aqui mesmo entre nós na crosta da Terra, mas se encontram na mesma situação de inferioridade espiritual. Dessa forma a Terra, livre dessa carga de seres negativos, poderá transformar-se, mesmo lentamente, num mundo realmente bom para todos. Pelo que ainda informam, algo semelhante já ocorreu anteriormente, lá pela Idade da Pedra Lascada, quando grandes levas de espíritos vieram para a Terra, expulsos de seus mundos de origem, e foram eles que, reencarnando naqueles corpos primitivos, foram desenvolvendo aptidões e dinamizando o processo evolutivo nas comunidades dos homens primitivos. Evolução essa que vinha se arrastando ao longo de muitos milênios e que, de repente, ganhou extraordinário impulso. VCAP 22. Eles têm informado também que muitos milhares de espíritos evoluídos, procedentes de outros sistemas planetários, vêm encarnando na Terra, visando ajudar a humanidade nesta transição. Essa providência é necessária porque tais espíritos estão imunes às atrações das inferioridades humanas, por não trazerem vestígios delas em seus psiquismos que lhes pudessem provocar tais desvios, depois de encarnados. Dizem também que nas últimas décadas têm renascido, procedentes aqui mesmo da Terra, muitos milhares de espíritos evoluídos, de nobre condição,
com projetos definidos dentro das mais diversas áreas das necessidades humanas e do planeta, e eles já vêm desenvolvendo atividades importantes pela evolução da humanidade e em defesa da própria Terra. Outro aspecto importante dessa questão é que atualmente, nas tantas situações de sofrimentos, coletivos ou não, motivados pelas mais diversas causas, vem ocorrendo um forte processo de eliminação de lixos do inconsciente, provenientes de atos contrários às leis cósmicas. A eliminação desses lixos é necessária para que o ser possa iniciar um processo de crescimento interior mais pleno e transitar para o mundo de regeneração. Quantos milhões de refugiados, e dos que buscam refúgio sem o encontrar, sofrem hoje na Terra, tendo tido que abandonar seus lares, e tudo que lhes representou a vida de décadas, de séculos, para jornadearem de país em país em busca de um lugar para viver, suportando os mais variados e angustiantes sofrimentos. Essa é uma questão que nos remete aos séculos longínquos, quando um país invadia outros, expulsando ou matando todos os habitantes para tomar-lhes tudo. Só os israelitas com seus exércitos invadiram dezenas de países, matando geralmente toda a população. Não seriam esses invasores de antanho, ao menos parte dos que estão sofrendo hoje na própria pele o que fizeram a tantos, liberando-se assim dos lixos em referência, habilitando-se a galgar degraus mais altos em sua evolução espiritual? Pergunta: o que significa juízo final? Resposta: juízo final é justamente essa separação entre os que serão exilados e os que aqui permanecerão. E essa seleção é absolutamente justa, sem possibilidade de erro, nem de fraude, porque tem como aferidor a frequência vibratória de cada um. Assim, alguém que pensa poder enganar os poderes superiores fazendo de conta que mudou de vida, também ficará decepcionado, porque a frequência vibratória básica revela a verdade mais profunda do ser. Então, pode-se dizer com toda a segurança que ninguém consegue mentir diante das forças mais altas. Também a posição social, profissional, política, religiosa, etc. não tem peso algum, e a única riqueza que tem valor é a do coração. Estamos, portanto, vivendo a época da seleção de valores, ou do grande julgamento. E nesse detalhe pode-se observar também a sabedoria divina que não coloca a salvação em mãos humanas nem a responsabilidade de qualquer religião. Quem vai tutelar nossa salvação somos nós mesmos. Cada qual é o único responsável por si próprio. Pergunta: e quanto ao grande medo, paura da humanidade, o fim do mundo? Vai realmente haver um apocalipse? O mundo vai se acabar? Resposta: diria que o apocalipse já vem acontecendo há vários anos. Os registros de João no último livro da Bíblia intitulado Apocalipse mostram que suas visões foram em maior parte simbólicas, referindo-se às condições morais e espirituais da humanidade, decadência da religiosidade, mudanças na mentalidade coletiva, o tenebroso avanço das drogas e outras formas de viciação, a sexolatria, o aumento da violência, da corrupção, da perversidade, os avanços tecnológicos, etc. Em outros momentos essas visões referem-se a acontecimentos, desde os catastróficos até os muito almejados que se referem ao depois. As religiões cristãs, de modo geral, entendem que o mundo vai se acabar e que os eleitos serão arrebatados para o céu. Mas há outra teoria mais consistente e mais de acordo com o bom senso, dentro do conhecimento que a humanidade já possui. Também é mais concordante com as profecias da Bíblia e as não bíblicas. É a regeneração da humanidade, a sua transformação. Sem falar das promessas de Jesus com relação ao futuro, que muitos acreditam tratar-se de sua volta física à Terra, mas que entendemos representar uma nova era na qual a humanidade passará a vivenciar seus ensinamentos. Vejamos o que diz João nos 2 últimos capítulos do Apocalipse, nos quais fala sobre esse depois. Eis que vi um novo céu e uma nova terra. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém,
que descia do céu, da parte de Deus. Então ouvi uma grande voz vinda do trono, dizendo: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. Observe que beleza de simbolismo esse da Nova Jerusalém descendo do céu, da parte de Deus. Jerusalém é o grande símbolo religioso,